Muito obrigada pela presença de todos. E o tema que nos foi proposto nessas 18ª Jornadas Portuguesas de Medicina e Espiritualidade é justamente a manipulação genética e as repercussões físicas e espirituais. Quando nós falamos de manipulações genéticas, parece um tema muito distante de nós, simples mortais, que vivemos do lado de cá da academia e não dentro dos laboratórios de pesquisa. Mas como vocês verão, este tema manipulação genética nos leva a nós fazermos a nova trajetória da nossa caminhada terrena, utilizando as ferramentas que todos conhecemos. Nós lembramos aqui da doutora Marlene Nobre, que sempre nos incentivou a buscarmos esta união da ciência e da espiritualidade, não só na sua formação acadêmica, que viera depois da sua formação religiosa, que ela já nascedoura em berço espírita, mas também durante toda a sua vida, onde ela propôs o estudo da obra de André Luiz, não só para nós, integrantes das AMES, mas como ela fez desta atividade, o estudo da série de André Luiz, ditada ao nosso querido Chico Xavier, como um fundamento no contexto, no estatuto das AMES. E assim nós fomos buscando essa informação da doutora Marlene e cada vez mais compreendendo os ensinamentos de Jesus à luz da ciência. E quando nós usamos o entendimento, a busca do conhecimento, principalmente deste livro, Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver um capítulo denominado Hereditariedade e Conduta. E neste capítulo diz: cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa, mas compulsória, isto é, obrigatória, lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido, segundo as suas aquisições e necessidades, isto é, a cada um de nós, de acordo com a nossa tarefa, nós moldamos um corpo físico, ou de homem ou de mulher. E André Luiz continua: mas pode, pela própria conduta feliz ou infeliz, acentuar ou esbater, descolorir a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos ou das unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma. Quando eu li esta frase, eu entendi aquilo que eu já buscava há muito tempo. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos têm ação sobre as nossas células. E aqui, em André Luiz, neste livro de 1958, nós vamos encontrar que os bióforos são unidades de força que unem a mente e o soma e que atuam no citoplasma projetando sobre as células, consequentemente sobre o corpo dos estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Esta frase teve um impacto muito grande, porque eu, sendo bioquímica e sendo uma fervorosa estudiosa da genética, sempre eu trazia para comigo de que se Deus, na sua infinita bondade, nos criou livres para agirmos, Ele não poderia ter nos dado, como os cientistas prescreviam até então,
corpos com o material genético imutável. Porque aí nós seríamos reféns da herança dos nossos pais. Então, para algumas coisas, sim, nós herdamos e expressamos a cor do cabelo, a cor dos olhos, a estatura, o sexo feminino ou masculino. Porém, a maior parte dos nossos genes, como nós veremos, são livres para se expressarem sob o comando da nossa mente. Aí tudo muda. Aí tudo muda. Por quê? Porque eu sou um ser que posso trazer saúde ou doença para as minhas células. Eu sou um ser que posso derramar neurotransmissores que vão estimular o meu sistema imunológico ou depletar esse sistema imunológico. Então, quando falamos de genética, falamos de organismos vivos. E tudo começa com o nosso querido padre Gregório Mendel, um austríaco que lá em 1856, ele estabelece a lei da genética, que é usada até hoje, com aquele estudo das ervilhinhas que passavam as suas características para gerações sucessivas. Então, nós temos as informações bioquímicas através do material genético. Todos os organismos vivos possuem material genético. Este material genético pode ser o DNA, e na grande maioria mas nós sabemos que temos vírus de RNA. Por isso, os vírus estão intermediários. Tem alguns cientistas que consideram seres vivos, porque nós sabemos o que muitos vírus fazem de malefício, como nós vimos no vírus da Covid, o coronavírus, que é um vírus de RNA, e nós vimos o tanto de malefício, mas a grande maioria dos seres vivos é constituído do núcleo de DNA. E este DNA tem 3 funções específicas: armazenar informações, replicar aquelas células necessárias que vão morrendo e precisam ser replicadas, e também sofrer mutação. Nós vamos ver que todos nós trazemos este material dentro do núcleo das nossas células. Então, em princípio, parece que o núcleo é o mais importante, é o comandante da célula. Mas antes nós vimos em André Luiz que aquele conteúdo do nosso pensamento é derramado sobre o citoplasma. Então, nós vamos entendendo que o conteúdo feliz ou infeliz é aquilo que comanda o citoplasma e dali em diante vai fazer a expressão do DNA que está dentro da célula. Tudo começou, então, com James Watson e Francis Crick, quando eles, em 1953, propuseram aquela forma helicoidal dos genes e do DNA e em dupla hélice. E isto lhes rendeu, é claro, um prêmio Nobel, e a partir daí, eles receberam o prêmio Nobel em 1962, e a partir daí tomou-se esta forma helicoidal como o segredo da vida. Tudo partia desta configuração genética que nos traria, então, as informações das quais nós herdamos e passamos na nossa descendência. A partir daí, começou a pesquisa sobre a engenharia genética, e todos lembramos bem, em 1996, quando 2 pesquisadores, mas principalmente esse pesquisador em Edimburgo, Jan Wilmut, ele
faz a clonagem da nossa simpática ovelhinha Dolly. A partir daí, dessa engenharia genética, suscitaram-se questões éticas. Porque se ele conseguiu clonar um ser vivo de uma célula, de um precursor mais velho, surgiram as questões éticas. A clonagem terapêutica, isto é, quem sabe nós poderíamos produzir seres para extrair órgãos, para substituir aqueles órgãos danificados. Ou surgiu a questão ética da possibilidade de clonagem de seres humanos, ou a utilização de células tronco-embrionárias, isto é, destruir um embrião para coletarmos as células que seriam desenvolvidas, então, em determinados órgãos. E também a produção de embriões para a pesquisa. Graças a Deus, isso ficou restrito lá aos anos 2005 e praticamente a comunidade científica abandonou esta clonagem. Mas, ao mesmo tempo, vinha sendo buscado esse projeto genoma, isto é, a identificação das sequências de todos os genes que compõem o ser humano. Também participou o James Watson, aquele mesmo da proposta da forma helicoidal do DNA. Ele também fez parte dessa pesquisa do projeto Genoma. E acreditava-se, neste consórcio americano, acreditava-se que, diante do mapa sequencial dos genomas, nós teríamos a cura de todas as doenças transmissíveis. Então, denominou-se que o projeto Genoma era o livro da vida. E, a partir daí, chefiados, então, por esses dois grandes pesquisadores, a comunidade científica passa a buscar a composição total dos genes que compõem o homem. Só que, durante esse processo, acreditava-se que o homem teria em torno de 150 a 200 mil genes. E foi verificado que não passa de 23 mil genes a composição do genoma humano. A partir daí, concluiu-se que nem tudo seria possível explicar através do DNA. E desenvolveu-se, então, a biologia molecular. Esta biologia molecular, na época de 1970, busca-se, então, o DNA recombinante, isto é, associar DNAs de uns indivíduos para outros para justamente buscarmos a saúde ou diminuirmos as doenças. Até que, em 79, consegue-se a insulina humana a partir de uma bactéria muito comum no nosso trato intestinal, chamada de Escherichia coli. E essa técnica, então, é do DNA recombinante. Aí nós já começamos com a manipulação genética, que é o tema escolhido para este nosso congresso, essa nossa primeira participação. Hoje nós temos que a história desta moderna manipulação, que começou lá em finais de 70, adquire uma tecnologia mais evoluída, que é essa tecnologia do CRISPR, que justamente é a grande revolução da manipulação genética e que ela consiste em cortar e colar genes. Corta-se, fragmenta-se o gene defeituoso e coloca-se um gene saudável. Isto veio através dessas duas bioquímicas, a doutora Emanuele e a doutora Jennifer, que receberam
por esse trabalho o Prêmio Nobel em 2020. Então, essa técnica tem apenas 5 anos de pesquisa. E o CRISPR, ou CRISPR-Cas9, ele significa essas repetições polindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. O que quer dizer? Esta figurinha, ela significa exatamente se este fragmento do nosso DNA está defeituoso, através de tecnologia se corta, se retira e se introduz um fragmento saudável. Então, a finalidade disso é justamente curar doenças genéticas na linha germinativa, quer dizer, não do próprio paciente, porque o paciente já desenvolveu aquela doença, porém, na sua sucessibilidade. Aí nós teríamos que, alterando-se os genes defeituosos, os filhos daquele indivíduo teriam a vida saudável. Isso é justamente a proposta dessa nova técnica de manipulação. Porém, como ocorreu em relação à ovelhinha Dolly, acontece novamente em relação a essa descoberta. Justamente os temores começam a suscitar. E isso ocorreu em 2018, quando esse cientista He Jiankui, um pesquisador chinês, chocou o mundo científico, porque ele fortaleceu os genes de 2 gêmeas que estavam ainda sendo formadas. Ele fortaleceu, bloqueou contra o vírus do HIV, que em princípio seria uma coisa muito boa. Porém, essas 2 gêmeas com os genes fortalecidos nasceram e foi verificado que aqueles genes bloqueados também eram responsáveis pela defesa desses indivíduos contra vírus comuns, como do resfriado, como de uma gripe qualquer, como com doenças mais leves. E elas ficaram suscetíveis a esses vírus. E o encurtamento, e também se verificou que este procedimento em laboratório, em ser vivo, diminuía a vida média do indivíduo. Então, este cientista chinês foi banido da universidade onde ele trabalhava e suscitou um movimento dos cientistas. Edward Lafayette, presidente da Aliança da Medicina Regenerativa, ele declara: não somos ratos de laboratório, muito menos algo como um milho transgênico. Somos uma espécie única na natureza, com características próprias que nos trouxeram até onde nós estamos. Quando discutimos a modificação de embriões, estamos refletindo sobre a alteração permanente da espécie. Por décadas, os países desenvolvidos debateram a modificação de genes em células reprodutivas e se posicionaram contra isso. E ele conclui: nós clamamos por uma moratória global em todos os usos clínicos da edição da linhagem germinativa humana, isto é, mudança do DNA hereditário para criar crianças geneticamente modificadas. Então, em nível científico, nós estamos neste pé quanto à manipulação genética para o melhoramento da espécie. Por quê? Porque ainda não se conhece a expressão de como estes genes vão atuar frente a outras situações.
Mas o importante disso é nós entendermos que nós temos uma manipulação genética que nós podemos fazer em nós, que é através do nosso pensamento e do nosso comportamento, denominada de epigenética. Então, em vez de nós procurarmos entender o que se passa nos laboratórios, nós podemos trazer os avanços da tecnologia para nós. E esses avanços da tecnologia, eles trouxeram grandes conhecimentos, grande sabedoria para o homem, inclusive da epigenética, que é uma ciência nova que está descortinando aquilo que André Luiz falara lá em 1958, fazendo uma redescoberta da espiritualidade, da religiosidade com a saúde. Então, epigenética é essa manipulação da expressão dos nossos genes na nossa vida. Epigenética é uma palavra composta de um radical grego que quer dizer sobre algo ou acima de. Então, é alguma coisa acima da genética que não se sabe exatamente como se age, mas que tem uma função de expressar diferente os genes. Então, a genética é a ciência que estuda a hereditariedade ou a herança biológica, porque a própria palavra genética quer dizer fazer nascer. E epigenética é algo que nós vamos buscar agora, que nós podemos manusear com os nossos pensamentos e com o nosso comportamento. O primeiro cientista que usou foi Conrad Hall Waddington, e ele utilizou essa palavra pela primeira vez em 1957, mas ele não sabia como é que funcionava, ele simplesmente utilizou. Então, hoje, nas academias, nós temos estudado o que é epigenética. É a ciência que estuda as mudanças na expressão do gene e que não altera aquela nossa sequência de DNA herdada pelos nossos pais, mas que são, além de herdáveis, podemos passar para as novas gerações. Então, a epigenética, que é uma ciência atualmente estudada nas academias, vai descortinar a liberdade, o livre-arbítrio que todos nós temos para agir sobre a expressão dos nossos genes. Aqui nós trazemos uma figurinha para que vocês possam visualizar o DNA dentro do núcleo. Ele está todo enroladinho em novelos, mas quando nós vamos abrir, nós vamos ver uma parte que é denominada, então, o gene. É uma porção do nosso DNA que é denominada, então, gene. Então, aquela cromatina, aquele novelinho que está dentro do núcleo, quando a célula se divide, ele, então, se individualiza em cromossomos. Nós sabemos que o ser humano tem 23 pares de cromossomos. Então, os cromossomos têm a função justamente de armazenar a informação genética responsável pela hereditariedade. E eles são formados pela cromatina e por proteínas, as denominadas histonas. Então, o DNA ele tem essa função, replicação, transcrição e tradução. O DNA está no núcleo da célula, ele manda uma mensagem para o RNA, que leva para o citoplasma para produzir proteína. Todos nossos genes são responsáveis pela produção única e exclusivamente das proteínas. Mas estas proteínas podem também
utilizando-se o RNA mensageiro, que ficou muito conhecido com as vacinas da Covid, essa metodologia, o RNA mensageiro colocado no citoplasma pode levar a informação ao DNA para que se produzam outras proteínas. Então, aí nós vamos ver o que se denomina de transcrição reversa. Esses RNAs que fazem a transcrição reversa são os não codificadores. Por que nós temos que buscar entender isso? Porque o ser humano possui 216 tipos diferentes de células. Ora, todos nós sabemos que todos iniciamos por uma única célula, chamada célula-ovo, que tinham aqueles 23 pares de cromossomos. Mas uma célula virou célula do epitélio, outra célula do sistema nervoso, outra célula do útero, da epiderme, da mucosa, e assim sucessivamente. São 216 tipos diferentes de células. O que fez com que essas células se diferenciassem? Se era uma única célula, se a célula ovo dá origem às outras células, que são com o mesmo conteúdo genético, o que fez com que elas se diferenciassem? O que fez é o padrão de expressão gênica. Claro que nós sabemos que quem organiza isso é o espírito. Somos nós, espíritos imortais, que determinamos o padrão de expressão gênica. Então, este padrão se expressa como células da epiderme, como células do linfócito, como células de um neurônio. E no livro que nós falamos, Evolução em Dois Mundos, o próprio André Luiz vai nos trazer essa informação, que as células são animáculos infinitesimais que se revelam domesticados, isto é, aqueles que têm que formar o músculo são células do músculo, aqueles que têm que formar os ossos são células dos ossos, e todas as 216 funções de células, que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, os tecidos muscular, tecido ósseo, tecido pancreático e assim sucessivamente, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Olha o espírito aí. Quem comanda as nossas células para que elas se dividam, para que elas sejam saudáveis, para que elas sejam ativas, para que elas sejam efetivas e eficientes, é o espírito. Se o espírito, nós, não tivermos vontade de viver, se nós não tivermos interesse na vida, se nós estivermos depressivos, ou ansiosos, ou estressados, nós nem damos o comando certo para as nossas células e deixamos no automatismo celular. Porém, apenas 2% do nosso genoma é produtor de proteína. 98% aceita o comando da nossa mente. E é o que os cientistas denominaram, então, de genoma escuro. Aqueles outros tantos que não conseguiam identificar, eles, então, conseguiram primeiro denominar de genoma lixo ou de material genético lixo. Atualmente, graças a Deus, pela humildade um pouco melhor dos cientistas, porque imagine esse material tão precioso, 98% do que nós carregamos, como os cientistas não entendiam para que servia, denominaram lixo. Imaginem Deus criar
a maioria do nosso material genético para nada. E aí eles verificaram que esse genoma escuro regula o processo de codificação ou expressão de genes ou produtores de proteínas e controla os genes frente às pressões emocionais e ambientais. Então, esse genoma escuro, 98% do nosso genoma, que fora considerado lixo, na realidade, ele recebe o comando da nossa mente. Então, o nosso código genético, herdado de pai e mãe, indica as possibilidades. Indica, eu tenho gene que, se eu não melhorar, se eu não mudar o meu comportamento, eu já trago em mim o gene do desenvolvimento do câncer, do desenvolvimento de uma hipertensão, do desenvolvimento de uma doença autoimune. Porém, necessita de outros fatores. Nós não somos mais reféns do nosso genoma. E aqui, como foi citado pela doutora Paula, o doutor Bruce Lipton, ele traz as informações hoje acadêmicas da epigenética, apesar que ele já tem falado há muito tempo. Ao contrário do que se acreditava até hoje, os genes não controlam a sua própria atividade. Evidências científicas mostram que os genes não controlam os seres vivos e apresentam as fantásticas descobertas da epigenética, um novo campo da biologia que desvenda os mistérios de como o ambiente pode influenciar o comportamento das células sem modificar o código genético. É só a expressão daquela manifestação gênica. Tudo isso ele traz neste livro, A Biologia da Crença, que quem não leu, por favor, leia, que traz muitas informações. Então, na epigenética, só para nós levarmos adiante, os nossos genes, os nossos cromossomas, a nossa cromatina, ela sofre ação nas proteínas, que são esses novelinhos aqui. Aqui nós temos os nossos cromossomas, que são enrolados em novelinhos. Esses novelinhos são as proteínas chamadas de histonas, que então seria isso aqui. Imaginem os senhores, aqui a nossa fita genética, aqui são as histonas. É que nem um carretel de linha. Aquela linha que ficou lá embaixo não pode se expressar. E aquela linha que ficou lá em cima pode se expressar. Por isso, as nossas emoções alteram, pinçam essas histonas com radicais químicos, acetilação, metilação, fosforilação, ubiquinação e mais de 100 modificações. Tudo isso pelo nosso pensamento e pelo nosso comportamento. Então, essas modificações são criadas por nós, mas são transmitidas. O bom disso tudo é que se eu, durante o período da vida, estava muito depressiva e fiz uma expressão negativa do meu gene, se eu modificar o meu comportamento, eu faço a reversão desta alteração. Isso que é importante. Então, se nós herdamos o caráter depressivo dos meus pais, eu não preciso necessariamente ser uma pessoa depressiva, porque eu posso mudar o rumo da minha caminhada. Então, existem fatores que alteram a expressão dos genes, que é chamado de epigenoma. Estes fatores deixam marcas nos nossos genes, das nossas ações, dos nossos comportamentos. São os próprios genes, é a mente, que aqui nós utilizamos a nomenclatura acadêmica, mas nós sabemos que a mente é o espírito, também
o meio ambiente, os fatores culturais, os fatores geográficos, os fatores temporais e os fatores educacionais. Aqui nós precisaríamos de mais tempo para explorarmos todos esses. Nós vamos explorar aquele que nos diz respeito diretamente. Como que eu posso alterar os meus próprios genes pelo meu pensamento, pelo meu comportamento? E daí, quem responde essa pergunta é o Dr. Kazuo Murakami, naquele livro maravilhoso, O Código Divino da Vida, e ele diz: os nossos genes utilizam o mecanismo liga-desliga em resposta aos fatores físicos, químicos e mentais. Então, físicos e químicos vêm de fora, mental é nosso. E o segundo é a mente. Como a sua mente age sobre o seu DNA? Como é que isso pode ser entendido? Como é que, se eu pensar bem, eu posso dar vida às minhas células? E se eu me deprimir, se eu chorar, se eu tiver ira, se eu tiver raiva mantida ou estresse crônico, eu posso deprimir o meu DNA. Por quê? Porque o pensamento é energia revestida pelas nossas emoções. Nós afloramos as nossas emoções. Precisamos sentir as nossas emoções. Não podemos escamotear. Precisamos sentir. As emoções negativas temos que trabalhar. Temos que substituí-las, mas temos que reconhecer se eu estou braba, se eu estou nervosa, como eu estava aqui tentando ajustar os slides e até atrapalhando um pouco a Kátia. Essa situação tem que ser vivenciada, mas eu preciso controlar. Por quê? Porque existe o automatismo celular. Depois que a lesão está feita na célula, nós não conseguimos reverter com o pensamento, porque existe o que se chama de automatismo celular e que está inserido na obra de André Luiz, de Evolução em Dois Mundos, com o nome desse capítulo, que nos diz: automatismo celular é da doutrina celular corrente no mundo que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações a quem servem, compelindo-nos a desenvolver mais amplamente o acerto para asseverar que a inteligência, influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas. É o citoplasma que eu derramo o conteúdo da minha mente. E ali nós vamos ter a união da parte mental e espiritual da parte somática. E ele continua: obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Trabalho este que, à custa de repetições quase infinitas, se torna perfeitamente automático para as unidades celulares, que se renovam de maneira incessante na execução das tarefas que a vida lhes assinala. Então, se eu der o comando positivo, de otimismo, de esperança para as minhas células, eu vou estar fortalecendo elas diante das adversidades que podem ser encontradas. E o Dr. Kazuo Murakami, naquele mesmo livro citado, ele nos diz: a maneira como pensamos afeta o funcionamento dos nossos genes e, como consequência, nos tornamos doentes ou saudáveis. E ele nos diz: fatores positivos como felicidade, entusiasmo, fé e oração ativam a transcrição de genes importantes. Lembra como nós falamos da transcrição? Eles vão ativar a ação dos genes que são importantes para a manutenção da vida, enquanto que fatores negativos, como ansiedade, estresse, tristeza,
medo e sofrimento desativam a transcrição de genes. Tem um amigo nosso, o Rogério, que ele diz: se eu der o comando para as minhas células, quer trabalhar, trabalha, não quer, não trabalha, manda o coração, quer bater, bate, não quer bater, não bate, eu estou dando um automatismo para que estas células não trabalhem com a capacitação que elas têm. O Dr. Bruce Lipton nos esclarece: os pensamentos, que são a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Pensamentos positivos ativam a transcrição de genes importantes. Isso é fundamental. Por quê? Porque a vida, esta máquina orgânica que nós temos, foi projetada por Deus. Mesmo que nós venhamos a tê-la deficiente em alguns aspectos, porque assim necessitamos. Então, se nós dermos o comando para aquelas células agirem na sua capacidade máxima, elas irão ter esta saúde, desde que não se estabeleça o automatismo. Joseph Gleber, neste livro, Além da Matéria, no capítulo 6, ele nos diz: a mente é a usina diretora que transmite as ordens do espírito e dirige a comunidade orgânica, produzindo células, substituindo tecidos e revitalizando ou recuperando sangue, ossos e membros. É ainda o poder mental o responsável pelas transformações do metabolismo humano, transferindo para o corpo físico todos os comandos provenientes do espírito. Então, somos nós, espíritos imortais, que escolhemos desenvolvermos a saúde ou desenvolvermos a doença, antes que ela se expresse no carro físico, no corpo físico. Tudo parte da nossa mente. Outro médico, o Dr. Gilson Freire, no seu livro Saúde e Espiritualidade, ele nos diz: o pensamento, considerado uma intermediação de impulsos físico-químicos da mente pelo materialismo médico, que a maioria dos médicos, ainda materialistas, eles entendem que o pensamento simplesmente é uma produção físico-química do nosso cérebro. Pode ser compreendido melhor, diz ele, pela visão integral do ser, como um campo de forças imponderáveis, emanado da consciência, com decisivo poder sobre a organização do corpo físico e que deve ser devidamente orientado no estabelecimento do seu próprio equilíbrio. Ele está nos trazendo aqui que nós devemos pensar bem, que antes de nós emitirmos um pensamento ruim, nós nos encharcamos dessas energias. E aí também fazemos danos às nossas células. O Dr. Paul Pierce, neste livro maravilhoso, Memória das Células, ele nos diz: uma síntese fascinante da sabedoria antiga, de medicina moderna, da pesquisa científica e das experiências pessoais, consegue provar que o coração humano, os sentimentos, e não o cérebro, que retém os segredos que conectam o corpo, a mente e o espírito. Todos nós sempre damos muito valor ao nosso cérebro e esquecemos do nosso coração. Esquecemos que o sentimento é que é produzido em primeiro lugar para aí gerar o pensamento e daí gerar a palavra ou a ação. Todos nós sabemos que o cérebro é uma grande concentração de neurônios. Vejam os senhores, todos nós já sabemos que o ser humano tem 3 cérebros, né? O cérebro, o intestino, o segundo cérebro, e o coração, o terceiro cérebro.
Então, vejam os senhores, no cérebro nós temos em torno de 86 bilhões de neurônios, enquanto que no coração nós temos perto de 40 mil neurônios, e no intestino, perto de 500 milhões de neurônios. Então, nós podíamos interpretar que as vibrações do cérebro são em muitíssimo maior quantidade do que as vibrações do coração. Porém, isto não se verificou. No Instituto Matemático do Coração, nos Estados Unidos, se verificou que o campo de energia eletromagnética do coração gera 100 vezes mais energia elétrica e 5.000 vezes mais energia magnética que o próprio cérebro. Tudo parte do nosso sentimento. E nós hoje estamos entendendo essa situação. Nós hoje estamos buscando compreender por que o coração é o único órgão do nosso organismo que não adoece de câncer. Porque ali se mistura a essência divina que verte sobre todos nós. E esta conexão cérebro-coração, ela nos é explicada através de uma psicografia do Chico, neste livro, Instruções Psicofônicas, ditado por Aulus, no seu capítulo 41, onde Aulus nos diz: o sentimento é o molde vibratório, o pensamento é a causa da ação. Sentindo, modelamos a ideia, pensando, criamos o destino. O molde do meu pensamento sai do meu sentimento. É eu primeiro, diante das situações de adversidade, de enfermidade, de comorbidade, que vou gerenciar o meu sentimento de aceitação, de paciência, ou de revolta, de ira, de não conformidade, e aí vou criar o destino. Então, quando nós unimos essas informações, nós vamos lembrar do Dr. Paul MacLellan, esse psiquiatra que vai nos falar sobre a teoria do cérebro trino, ele, médico norte-americano, neurocientista, psiquiatra, que se dedicou e que subdividiu o cérebro em 3 porções. O cérebro reptiliano, que é este aqui, que até aqui na figurinha está formando um réptil. O segundo, o sistema límbico. Então, o reptiliano, ele é responsável pelo instinto de conservação. O sistema límbico, pelas emoções. E esse, mais recente, o neocórtex, pela razão. Mas aí nós vimos que o reptiliano é o agir, é a ação primeira. No sistema límbico, nós temos as emoções. E no neocórtex nós temos a formação dos pensamentos. Quando nós vemos essa figurinha, logo nós nos lembramos daquela passagem da lei do amor que está inserida lá no Evangelho segundo o Espiritismo e que nos diz: em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações ou emoções. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E aí ainda Lázaro continua que de todos os sentimentos, o mais puro é o amor. E nós podemos compreender isso mentalizando que aquele cérebro reptiliano foi o primeiro cérebro que nós precisávamos para lutar ou fugir no tempo das cavernas.
Hoje nós estamos nesse cérebro das emoções, tentando nos conhecer, tentando conviver com aqueles que pensam diferentemente de nós e que nos são caros ao coração, e que são as nossas relações diárias. E por isso nós precisamos sentir essas emoções e trabalharmos sobre elas. A doutora Candice Pert, já nominada pela doutora Paula, que nos deixou agora em 2013, partiu para a pátria espiritual, ela também, como bioquímica, ela descobriu os neurotransmissores. E ela nos fala: acredito que todas as emoções são saudáveis, porque são as emoções que unem a mente e o corpo. Raiva, medo, tristeza, chamadas emoções negativas, são tão saudáveis quanto a paz, a coragem e a alegria. Nós sentimos ainda. Não podemos negar que sentimos medo, sentimos tristeza, sentimos raiva. O que nós não podemos, como diz ela, é reprimir essas emoções e não deixá-las fluir livremente. É justamente assim que nós criamos uma desintegração do sistema, fazendo com que ele atue com propósitos cruzados e não como um todo unificado. O estresse que isso cria, que assume a forma de bloqueios e fluxo insuficiente de sinais de peptídeos, para manter a função do nível celular. É o que configura as condições enfraquecidas que podem levar à doença. Quantas pessoas que não extravasam a vivência de um trauma, de uma separação conjugal, da perda de um ente querido, da perda de um emprego, acumulam aquilo e meses depois desenvolvem uma doença grave, uma doença autoimune, uma doença cardiocirculatória, uma doença inflamatória do tipo do câncer e assim sucessivamente. Então, o teor dos nossos pensamentos, expressando nossos desejos, emoções e sentimentos, atua no nosso epigenoma, mudando a expressão dos nossos genes. E Emmanuel pergunta, no livro Consolador, a genética está submetida a leis puramente materiais? Este livro, escrito por Chico Xavier, tem todas as respostas de Emmanuel. E para essa, Emmanuel responde: as leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão, junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque aos geneticistas comumente se deparam com incógnitas inesperadas que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Por isso que o Vitório falou que a fé cura. E isso muitas vezes desconcerta até aquele núcleo médico que estava tratando, e a pessoa, então, com uma fé profunda, consegue a cura da sua enfermidade. Aí nós voltamos a André Luiz, que fala dos bióforos, que são unidades de força psicossômica que atuam no citoplasma, através das quais são projetadas sobre as células os estados da mente, determinando até mesmo saúde ou doença. Quem usou esta palavra por primeira vez foi um biólogo, químico, histologista alemão, chamado de August Friedrich Leopold Weizmann. E ele diz: eu devo chamar essas unidades de portadores da vitalidade ou bióforos. Vejam a data, ele falou muito antes de André Luiz. E André Luiz se utilizou exatamente desta palavra para que nós pudéssemos reestudar este
grande pesquisador e sua teoria. No outro capítulo, na página 51 deste livro, Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz: os cromossomas, estruturados em grânulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática, então é mente e corpo, partilham do corpo físico pelo núcleo, lá estão os genes, e da célula que se mantém, e do corpo espiritual pelo citoplasma. Mais uma vez, o que nós pensamos, nós descarregamos nos citoplasmas das nossas células. E estas células vão absorver os comandos das nossas mentes e vão trazer saúde ou doença. O Dr. Bruce Lipton nos diz: a ciência da epigenética também deixa claro que há dois mecanismos pelos quais os organismos transmitem suas informações hereditárias. Ambos permitem aos cientistas estudarem tanto a contribuição da natureza, os genes que nós herdamos, quanto as do aprendizado, a epigenética, sobre o nosso comportamento. Outra grande estudiosa da epigenética, a doutora Eva Jablonka, ela geneticista israelense, ela nos diz: nos últimos anos, a biologia molecular mostrou que o genoma é mais amplo e suscetível ao ambiente do que se imaginava. Mostrou também que as informações podem ser transmitidas aos descendentes de várias maneiras, não apenas por meio da sequência básica do DNA. Nós podemos alterar a expressão dos nossos genes e, se formos felizes, os nossos filhos herdarão essas modificações. Se somos tristes, eles também herdarão. E hoje a epigenética está sendo utilizada justamente para tratamento do câncer, onde se trabalha com a prevenção do desenvolvimento daqueles proto-oncogenes que iriam desenvolver o câncer. Daí, diante de todo esse conhecimento, eu entendi que genoma e epigenoma regem a linda sinfonia das nossas células. Portanto, o genoma é o nosso hardware e o epigenoma é o nosso software. Ele que dá as instruções ao genoma de quando e onde os genes devem ser ativados. Por isso, nós trazemos a genética espiritual. O espírito atuando sobre o DNA, diante da lei de causa e efeito, expressará os genes de acordo com as suas escolhas. Mais uma vez, nós podemos expressar os nossos genes de acordo com os nossos pensamentos ou escolhas. A doutora Kenzie Pert nos fala mais uma vez: somos os nossos receptores, vibrando em ressonância celular com os sucos corporais, em uma dança somática psíquica simultânea que integra o corpo, a alma e o espírito, numa realidade musical única, porque nós somos únicos, ao mesmo tempo extremamente complexa. Por isso, as nossas células, elas não se alimentam somente dos alimentos que ingerimos, mas também dos pensamentos que emitimos. Por isso, quando nós buscamos em André Luiz sobre reencarnação e epigenética, nós vamos ler esta frase maravilhosa: do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos desse mesmo céu, procedem as faíscas destruidoras. Assim, a mente humana
Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas, quando a mente for perturbada, emitem raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades de células que servem àquela mente. Portanto, no DNA estão as predisposições que serão ativadas, inibidas ou reforçadas, conforme o padrão mental, emocional e comportamental de cada um de nós, no que nos configura o livre-arbítrio ao longo de toda a nossa reencarnação. E o Dr. Jean-Pierre, que é oncologista, ele nos diz: a epigenética é mais importante do que a genética no entendimento das causas ambientais da doença. O câncer, a aterosclerose, doença de Alzheimer e outras doenças adquiridas por fatores ambientais têm maior potencial de ocorrer em casos em que o epigenoma é afetado muito mais do que o próprio genoma. Então, o DNA expressa a nossa lei de causa e efeito. Nós herdamos e ele não se modifica na nossa encarnação. Porém, ele sofre sua expressão através da regulação e potencialização da nossa vontade, que redefine como ele vai se expressar. Então, Allan Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os benfeitores respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E aí, eu sempre trago o exemplo da mulher hemorroíça, quando ela mentalizou: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu, possuidora de uma hemorragia de 12 anos, estarei curada. E ela toca, e imediatamente o mestre sente que dele sai uma virtude. O mestre sente que alguém entrou na sua sintonia e ela se identifica para ele e ele diz: a tua fé te curou. Portanto, a mente transmite ao carro físico a que se ajusta durante a encarnação todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria liberadas, nos processos endotérmicos mantenedores da biossíntese. Somos nós que damos o comando para as nossas células trabalharem bem ou trabalharem mal. E quando nós entendermos que pensamentos são originados no ser espiritual, e à medida que nós fomos alegrando, trazendo felicidade, como nós que tivemos esta felicidade de estarmos em Aveiro durante esta semana, e sentirmos esta alegria, ou então estarmos lá no Lelang italiano, na semana anterior, vendo essa ação do homem, podemos compreender o que nos diz o Dr. Joël de Rosnay, cientista francês, com PhD em biologia, pesquisador e professor do MIT e diretor do Instituto Pasteur da França. Ele, neste livro, diz, na Sinfonia da Vida: as regras fundamentais para gerenciar a sua própria epigenética, se tal manual pudesse existir, seriam: praticar exercício físico todos os dias de sua vida, manejar o estresse, ter uma nutrição equilibrada, uma relação social e familiar harmoniosa,
e buscar sistematicamente o prazer em tudo que você faz. O prazer não o prazer efêmero, mas a felicidade na construção deste homem melhor que todos nós queremos ser. Trazer um convívio, uma alimentação como a nós tivemos em Fátima, com esse bacalhau alagareiro, que vocês estão de parabéns em Portugal. Nós vamos ver como as nossas células ficam felizes de estarmos aqui unidos com vocês, de estarmos aqui passando esses conhecimentos que a doutrina espírita já nos traz e que Emmanuel, no final deste livro, ele nos diz: porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras no corpo se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Todos os nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações são isso que compõe o conteúdo das nossas células, alegres ou infelizes, ativas ou inativas, capazes ou incapazes. Então, aquelas doenças mais graves são as que se originam na alma. Mas como elas ainda não foram para o corpo físico, nós podemos mudar o pensamento, nós podemos mudar o comportamento. E o Dr. Bruce Lipton nos diz: não somos vítimas de nossos genes, e sim donos de nosso próprio destino, capazes de criar uma vida cheia de paz, felicidade e amor. Este amor que nós encontramos neste roteiro pela Europa, este amor que nós encontramos aqui, hoje, com os sorrisos de vocês, com a compreensão do que o Mestre nos falou. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Muito obrigada.